Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor. Podeis vos assentar-vos por bondade. Que grata satisfação nos concede o Senhor de mais uma vez estarmos na sua presença. Desta feita, podendo cooperar com a juventude do campo da D. Toledo, a nossa gratidão ao nobre convite do pastor Vicente Mariano, nosso pastor, nobre pastor Lucas, também pela confiança de aqui estarmos. E me sinto muito honrado por, de forma consecutiva, estar vindo aqui. De certo, de que estar com vocês se torna um valor em especial. Há uma potência do encontro de cada um de nós aqui esta noite, neste ambiente, e para mim se torna muito riquíssimo partilhar convosco a palavra do Senhor. Eu quero fazer um arco histórico a partir do tema que me fora ofertado, de Isaías 43, e o verso de número 13, mas eu peço a tua atenção, porque nós iremos percorrer o Tratado da Consolação, ou o Livro da Consolação, a qual está registrado do capítulo de número 40 de Isaías, até o capítulo de número 66. Desta feita, eu vou me apropriar de forma introdutória do capítulo de número 40 para a tua reflexão. Isaías 40, do verso 1 a seguir. Quantos acharam, digam amém. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor. Isto por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Pois todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro serão abatidos. O que é tortuoso será endireitado, o que é escabroso aplanado, e a glória do Senhor se manifestará. E com isto toda a humanidade juntamente a verá, pois foi a boca do Senhor que o disse. Diz uma voz, clama, e eu disse, o que eu hei de clamar? Todos os homens são como a erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e cai as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe ao monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente. Levanta a tua voz e não temas, e dizes às cidades de Judá, aqui está o vosso Deus. O Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. O seu galardão vem com ele, o seu salário diante da sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho, e nos seus braços recolherá os cordeirinhos e levará o seu regaço. As que amamentam ele guiará mansamente. Quem mediu com a concha das mãos as águas e as tomou à medida nos céus aos palmos? Quem recolheu numa medida o pó da terra e os pesou os montes, os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem é o conselheiro e o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse o caminho certo? E lhe ensinasse a sabedoria e lhe fizesse notório o caminho do conhecimento? Certamente as nações são consideradas por ele como a gota de um balde,
e como um pó miúdo de balanças. Verso 18. A quem, pois, fareis semelhantes a Deus, com que imagem o comparareis? O artífice grava a imagem, o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para elas. Verso de número 21. Não sabeis, não ouvis, ou desde o princípio não nos foi notificado isto mesmo? Ou não atentes para os fundamentos da terra? Ele está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para eles como gafanhotos. Ele estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Verso 27. Porque dizes, ó Jacó, e tu reclamas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e a minha causa passa despercebida ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa, ele não se desfalece, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Ele dá força ao cansado, multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se desfalecem, os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como que de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. 58 e o verso 11, para concluirmos. 58 e o verso 11 de Isaías, diz assim: o Senhor te guiará continuamente, e fartará tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Amém. Do capítulo 40 até o capítulo de número 66, eu peço a tua atenção. Esse é o texto mais conhecido em toda a tradição judaica, porque ele compõe o livro da consolação. Então nós temos no livro de Isaías 2 livros, do capítulo 1 até o capítulo de número 39, é tido como o período das correções de Deus para com a nação, que está colocada em um cativeiro e que pela economia divina vão passar por um processo pedagógico de Deus. Deus vai não sofrer com crise litúrgica, porque os céus nunca ficam sem adoração, mas Deus, por um fator temporal, Ele vai permitir um cativeiro para corrigir a essência de uma nação. Preste bem atenção nisto, porque isto é essencial para essa reflexão. Deus usa de um período necessário para corrigir, como eu disse, a essência religiosa, ou a expressão religiosa, o religare, a expressão do homem ligado a Deus quanto ao culto. Deus, para redisciplinar, para colocar uma vez mais em disciplina a essência religiosa de um povo, Deus vai utilizar-se um método não muito conhecido pela nação, que é o cativeiro, e esta é a expressão que está no livro de Jeremias, para extirpar, e extirpar tem a ver com o sentido de cortar pela raiz. Deus vai mexer na raiz de um problema chamado essência do pecado. O pecado que tem a ver com uma expressão de amártia, ou uma flecha torta que, ao ser puxada pela mão do flecheiro, ela toma um percurso errado e não atinge o alvo. Deus vai
afinar ou aplanar esta flecha para que o povo possa voltar a ser um instrumento assertivo através das suas mãos. E a grande questão é que neste período do cativeiro, Deus vai extirpar. Deus vai na raiz com um machado e vai cortar toda essência pecaminosa de tal forma que após o cativeiro, a nação nunca mais irá prestar, até hoje, nenhum culto a outro Deus a não ser Yahvé. Então, pedagogicamente, o cativeiro se torna um lugar restrito por Deus, para ir e remover toda a essência do pecado quanto expressão religiosa desta nação. Obviamente que haverá uma desconfiguração, porque Deus vai levar este povo a uma terra pagã, e nesta terra pagã eles irão coabitar com uma outra mentalidade. Mais uma vez, pela economia divina, Deus só permite ir à Babilônia quem tem capacidade de ir lá habitar. E preste bem atenção, porque Babilônia para alguns é um conceito ou um simbolismo de mundo, com todo o seu sistema semelhante ao Egito. Mas é o próprio Deus que entrega a Babilônia ao rei Joaquim, Daniel capítulo 1, na mão de um governante na Babilônia, para que através deste lugar, Deus possa pegar a integridade de um grupo de jovens para remodelar um padrão a despeito de uma mão de governo totalmente desvinculada da regência pela qual a lei do Senhor havia estabelecido. No cativeiro babilônico, no cativeiro pelo qual está passando a nação, há um mecanismo pedagógico de Deus de corrigir, como eu disse, esta essência religiosa. O capítulo de número 40, para nós, é uma resposta ao cansaço, e fica comigo, ao cansaço terminal. Um período de tempo, olhe para mim, Deus fala aqui, e Deus cumpre aqui. Mas para que eu percorra deste lugar até esse extremo, com paciência, no tempo de Deus, no kairós de Deus, requer de mim um reajuste de visão, requer de mim uma percepção atenta, no que está a voz do Senhor, no que está o governo de Deus, e mais do que isso, entender que todos os processos entre a voz do Senhor e o seu cumprimento, molda em nós um discernimento espiritual, o que é caro para todos nós. Muito mais do que nos expressarmos religiosamente, Deus espera que eu possa ter como uma percepção aonde Ele está. Deus espera que eu reaja aos seus movimentos. Deus espera que com uma inteligência espiritual eu possa perceber que um cativeiro não é eterno. Um cativeiro é um lugar pedagógico pelo qual Ele está trabalhando em mim essências que nenhum outro lugar iria produzir. Então existem estágios e lugares que são ferramentas de Deus para lapidar em nós, chamados para aprimorar espiritualidade, gerar têmperas espirituais, gerar fibra, gerar sensibilidade quanto a aprender a ouvir a voz do Senhor. E eu ouvi Lucas expressar aqui esta noite acerca do culto, da sua expressão, da nossa liturgia, e eu carrego a mesma essência, que espiritualidade está na nossa individualidade, cada um vive ela, mas de certo de que Deus traz uma experiência coletiva. Deus leva uma nação inteira a um cativeiro. E esta nação que outrora, preste atenção, prestava culto ao Senhor, tinha uma liturgia histórica, que foi produzido na terra do deserto, como também oficializada em Canaã, vai agora coabitar com uma outra mentalidade, com uma outra tradição, um culto ao paganismo.
E quando a nação é colocada no cativeiro, a voz de Deus é de que lá nesse cativeiro, esta nação constitua família. Neste cativeiro a nação plante. Neste cativeiro esta nação faça negócios. E isto para mim é intrigante e ao mesmo tempo favorável. Porque se Deus dá a outorga para que a nação no cativeiro constitua, produza e estabeleça negócios, Deus está mandando um recado para aquela nação pagã. Que o seu povo, a despeito de não estar na terra da promessa, o que importa não é a terra, mas é o lugar aonde Deus nos coloca. Eu posso estar numa terra que é pagã, mas se eu estiver no tempo de Deus, a terra vai ter que me respeitar no tempo do Senhor, para produzir o que Deus quer que eu faça onde eu estiver. Aí eu fico pasmo, porque a nação está observando um povo em opressão. A nação da Babilônia está em estado fervoroso, porque tripudiaram com o governo sobre a nação de Israel. Em vez deste povo baixar a guarda, ficar com lamúria, com lamentos, com tristeza, Deus dá uma ordem: produz, cave na terra, lança semente, faça negócios, constitua família, eu, Senhor, irei vos prosperar. A grande questão é que estar em um terreno favorável, você tem a concepção de que lá está a bênção do Senhor. Eu vou melhorar. Estar em vento favorável é remar por necessidade quase que zero. Mas estar em um lugar em que não me é favorável e o meu recurso final é somente depender do Senhor, é entender que o poder está na mão dele e você simplesmente cabe a obediência a ele. Deus, para não trazer glória e nem meritocracia para mim, para você, eu estou sentindo graça para pregar. Deus, para não trazer aplausos a mim e nem a você, porque eu fiz, eu fiz, eu sei, eu fui eu. Deus diz: eu coloquei você sem possibilidade, para que você na impossibilidade reconheça que fui eu que abri os céus e manifestei a minha glória no vosso meio. Então eu carrego comigo outra essência, que não é a circunstância que dita o meu grau de fé, mas é o meu grau de fé que diz a circunstância até onde ela vai. Deus está conosco. Eu vou de novo dizer: Deus está conosco. E se Deus está conosco, o cativeiro é um palco para Ele revelar o seu poder e a sua glória. Então, neste cativeiro, cessado um tempo, eu acho isso interessante, porque do capítulo de número 39 por 40, Deus virou uma página. Eu vou ilustrar. É como se esse lado estivesse escrito, e assim está, uma história de cativeiro, e Deus disse assim: eu virei a página. É um outro lado. O que está registrado aqui vai ficar em você, porque a marca não sai. Mas pega o outro lado, que ele é novo, está em branco. O que eu vou fazer agora é novo, nem você sabe o que eu vou fazer. Então, para Deus, a grande proposta é se desvincular de um espaço pedagógico e ir para o novo. Fica atento, por favor. Deus está dizendo: o cativeiro produziu um efeito, mas ele não é final. Não é uma voz absoluta. Eu tenho um outro lado, ele vai começar agora, capítulo 40. O que eu vou fazer agora, você precisa se preparar emocional. Se prepara, porque eu vou dar uma guinada, eu vou dar um giro com você. E você precisa ter fôlego, você precisa ter fibra, que eu vou dar uma reviravolta nesse cativeiro e vou mostrar o que eu vou fazer. Então o povo está pensando que esse cativeiro seria prolongado, mas aí Deus toma a mente e uma revelação messiânica que dá ao seu servo Isaías, e manda que ele vai de alto monte e traga uma voz profética de consolo. Deus está dizendo de que esta nação, a casa de Judá, o povo de Israel,
que está com dúvidas, porque as perguntas são múltiplas quando nós estamos num lugar que a gente não compreende na sua totalidade. A casa de Jacó que está fazendo dúvidas, ou produzindo perguntas, vai receber a voz de Deus que vai calar estas dúvidas. Então a voz do Senhor é esta: o profeta, diga ao meu povo que é chegado um novo tempo. Assim diz o Senhor: consolai o meu povo, fale com eles com benignidade, fale com eles com mansidão, eleve a voz no meio do arraial do meu povo, reúna a minha congregação e diga para eles que é chegado o tempo da manifestação do Senhor. Os atributos de Deus serão manifestos. Primeiro, Deus vai agir por misericórdia, então consolai-vos. Eu sei que isto não é da liturgia e nem eu gosto de fazer, mas era para transmigrar uma voz coletiva, um deveria dizer para o outro. O arauto dizia que era o profeta e o povo precisava multiplicar aquilo que estava sendo dito. Não era só o profeta que estava falando, mas a nação precisava, à luz do cativeiro, em cada casa, anunciar o novo tempo de Deus. Então a voz do Senhor era esta: no arraial, no meio de um cativeiro, o consolo chegou, o tempo de restauração é chegado. Então dizeis entre vós, comunicai nas vossas casas, que a misericórdia do Senhor é chegada em forma de consolo. Então o Senhor diz: consolai-vos uns aos outros, consolai ao meu povo, assim diz o vosso Senhor. Eis que Ele agirá por bondade, por benignidade, Ele traz a sua voz, porque o tempo da correção, em que a malícia foi produzida, ela é acabada. O vosso pecado foi tirado, foi expiado, e vocês já receberam a correção da parte do Senhor. Então prepara a mudança, arruma as malas, porque um novo tempo é chegado da parte do Senhor. Então como é que isto vai se dar? A voz é esta: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus, porque o Senhor está vindo, a restauração está vindo. Mas preste atenção, porque isto era feito em Israel, quando o rei estava voltando da batalha, ou adentrando a cidade montada no seu cavalo de honra, o arauto vinha à frente, anunciava e tocava a trombeta, dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque está entrando o rei na cidade. Mas o profeta Isaías não está falando do rei terreno. O profeta Isaías está falando do Senhor, o nosso Deus, o enviado do Senhor, que é Jesus Cristo, o Messias. Está falando de um procedimento posterior, que vai romper com um silêncio de 400 anos, o período interbíblico de Malaquias até Mateus, em que o Senhor seria também anunciado uma vez mais pelo seu precursor, que é João o Batista. Mas o verso de número 3, de uma voz clamando no deserto, o deserto simboliza aqui muito mais do que o lugar da manifestação do ministério público de Jesus, representa o cativeiro em que eles estão vivendo. Então, nesse cativeiro, e aqui vai um cunho histórico, nesse cativeiro, todas as vezes, quando fechava um ciclo anual, o rei da Babilônia deixava o palácio, tirava as suas vestes reais, descia a cidade baixa, porque numa transcrição decorrente de um ato público, o Deus a quem servia os babilônicos era colocado sobre os ombros de alguns homens. As ruas das cidades eram limpas, todo ser que habitava na Babilônia deveria vir à porta da cidade.
deveria colocar-se com vestes nobres de festas, e deveria esperar o carro do seu Deus passar, o seu rei atrás dele, e assim que ele passasse, eles deveriam fazer um louvor, uma adoração, uma veneração ao seu Deus. Israel que tem a memória do que é a presença do Senhor, porque via a arca do Senhor adentrar, que era símbolo da presença de Deus em Israel. Israel está dizendo: vocês não sabem o que é culto, vocês não sabem o que é adorar um Deus verdadeiro. Vocês estão prestando um culto a um Deus que é morto, que não fala, não tem braço, não anda, não se movimenta, tem voz, mas não tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não opera, tem ouvidos, mas não pode ouvir. O Deus que nós servimos, quando a arca entra, nós adoramos a Ele, o fogo desce do céu lá no templo e consome, e é uma festa da sua presença. Deus está pegando a transição de um rei que no máximo alcançava as ruas limpas para ele passar. Recebe a instrução do profeta dizendo: prepara o caminho, prepare os vossos corações de novo, vistam-se de vestes reais, se prepare, se arrume, porque o Senhor está vindo, o caminho vai ser preparado. A voz é esta: endireitai-vos, porque a presença do Senhor será manifesta. O nosso Senhor virá, Ele se manifestará com poder e grande glória. E como isto vai se dar? Este Deus babilônico que passa neste calendário de Actu e nada faz, esse Deus que está passando, a sua presença faz os montes saltarem. Ele remodela a topografia, porque quando Deus passa e a sua presença manifesta, nenhuma língua fica presa, nenhum lugar fica intacto, nenhum lugar fica do mesmo modo. A presença dEle faz com que todo vale seja exaltado. Sim, a presença dEle faz com que todo monte e todo outeiro seja abatido. Não há monte, não há vale que fique no mesmo lugar. Mas a presença dEle mexe com a topografia. A presença dEle abate o que tem que ser abatido e exalta o que tem que ser exaltado. Mas o caminho que é tortuoso é endireitado. Sim, o que é áspero será aplanado, porque a glória do Senhor vai se manifestar. Aonde a presença de Deus está, nada fica para ser torto. Aonde a presença de Deus está, nada permanece na mesma aspereza. Aonde a presença de Deus está, vale abatido, outeiro, ou melhor, outeiro e abatido, vale exaltado, tudo é corrigido, porque a presença de Deus gera harmonia em meio aos ambientes. A glória do Senhor há de ser manifestada. Preste atenção, porque é um conclame para que todos se unam. Deus não gosta de festa individual. Deus gosta de se revelar a um coletivo. Diz: a glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá. Porque quem está dizendo isso é a boca do Senhor. Então alguém que está com dúvida recebe um comando desse e diz: mas espera aí, eu tenho questões internas para resolver. Deus precisa me trazer algumas respostas internas antes dele exigir que eu diga ao povo que algo novo vai acontecer. O Senhor volta ao arauto e diz: esta voz que está me perguntando acerca de quem eu sou, como eu faço, acerca dos seus caminhos, diga para ela que não é tempo de fazer perguntas. Eu não vou me revelar trazendo respostas às perguntas. Eu vou me revelar com sinais externos. A minha presença não vai responder se é para fazer isto ou aquilo. A minha voz é soberana, ela virá sobre, ela estará sobre, ela demonstrará sobre uma regência maior, que eu estou governando as coisas periféricas. Então diga a esta voz que clama. Eles estão me perguntando o que é que eu hei de clamar. Diga a eles que todo homem, toda regência é como a erva.
se desfalece, tem o seu tempo de vida, mas a minha palavra, as minhas promessas, elas permanecerão eternamente, porque a minha palavra subsiste sobre vocês. Então a voz do Senhor é esta: tu que me anuncia, tu que é aquele escolhido para anunciar a minha chegada, sobe no monte alto, traz as boas novas a Sião, vai a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente, levanta-te e não temas, diga: aqui está o Senhor, o vosso Deus. Anuncie que o Senhor está no nosso meio. O mundo, os sistemas querem calar a voz do Senhor, querem silenciar a voz do Senhor, mas eu trago boa nova esta noite. Levante a tua voz e anuncie: o Senhor está em nosso meio, ó Israel do Senhor. Levanta a tua voz fortemente. Reaprenda a anunciar a chegada de um rei, porque esta presença vai modificar ambientes. Quem está comigo diz amém. Amém. Então vamos lá, verso de número 10, com a tua Bíblia aberta. Anuncie, porque Ele está chegando, Ele virá, o teu Senhor virá. Ele virá com poder, e o seu braço dominará. Nada vai acontecer até que este anúncio da sua volta seja dito. Ninguém pode ficar com lamparina sem azeite. Ele virá, e ele virá com poder. Ele vai se manifestar, e ele vai manifestar com poder, e o seu braço dominará. Ele se manifestará e manifestará através de domínio. Ele rege. O seu povo nunca ficará sem governo. O seu povo nunca ficará sem regência. Quem ouve a voz do Senhor, o Senhor virá com poder e o seu braço dominará, e com ele está um galardão para aqueles que nele confiam. Então o Senhor está dizendo: eu virei ao vosso encontro, eu vos alcançarei neste cativeiro. Este cativeiro saberá que vocês têm um Deus que governa sobre vocês. Eu virei com poder, o meu braço dominará, e o meu galardão será para com vocês uma recompensa. Aqueles que confiam no Senhor receberão dele o seu galardão. O seu salário está diante da sua face. Fidelidade produz recompensas. Mas além do Senhor governar, o Senhor demonstra uma quietude, uma paciência pastoril. Porque o verso ainda vai nos dizer no 11: como pastor, ele vai apacentar o seu rebanho, vai recolher os cordeirinhos nos seus braços e vai levar ao seu regaço. O Senhor vai guiar, o Senhor vai assistir, o Senhor vai cuidar do seu povo. E numa linguagem materna, o Senhor, além de guiar, o Senhor vai trazer para um cuidado de provisão, semelhante à criança faminta, para ser amamentada. Ele vos guiará mansamente. Em outro sentido, Deus vai aquietar as turbulências externas. A presença do Senhor vai tirar o caos de dentro e vai trazer mansidão. E nesta mansidão, o Senhor vai retomar o método pedagógico. Porque Deus vai usar a comparação para trazer a memória do seu povo, que se perdera dentro de um cativeiro. Deus vai gastar tempo comparando-se na sua criação, no seu poderio tão enorme, como aquele que controla as águas, como aquele que tem o pó sobre as suas mãos, aquele que toda a sabedoria está nele, ninguém precisou ensiná-lo.
Ninguém precisou lhe mostrar o caminho certo. Ele é dotado de sabedoria. As nações são para eles como uma gota dentro de um balde. Sim, como um pó miúdo em balanças. Deus está mandando um recado para a Babilônia, que oprimiu o seu povo. O que vocês fizeram nada mais foi debaixo da minha permissão. Nenhum rei na terra, nenhum governo na terra é superior ao governo e o poder do nosso Deus. Deus reina e está sentado em um alto e sublime trono, regendo dos céus a terra. Então a presença do Senhor se manifestará. O Senhor se manifestará. Então a resposta de Deus a Jacó, para corrermos, verso de número 27 a seguir, Deus vai calar as dúvidas na casa de Jacó. Deus vai revisitar a estrutura patriarcal. E Deus diz: ó Jacó, por que você reclamas? Por que você diz, ó Jacó, e reclamas, ó Israel? Preste atenção no verso de número 27. A parte A deste verso é inquietante. Porque a parte A diz: por que dizes, ó Jacó? E tu reclamas, ó Israel? Jacó dizer, tudo bem. Israel reclamar não dá para aceitar. Jacó dizer é uma essência cheia de dúvidas. É alguém sem memórias. É alguém que não lutou com Deus. Mas Israel, alguém que caminhou com Deus, experimentou a sua presença, não pode fazer perguntas, não pode reclamar. A memória é para Israel não uma desmemória. A memória para Israel é um recurso de renovação. Então Deus está dizendo: deixa eu calar esse trânsito. Você não pode voltar a ser a mesma pessoa. Da onde eu te tirei não dá para voltar mais. Ô Jacó, da onde você saiu de engano não dá para voltar. Eu já caminhei demais com você para você continuar fazendo perguntas, fazendo experimentos, pedindo sinais. Não, eu já caminhei com você e me revelei de tal forma que você não deve perder tempo com reclames. Você deve andar de cabeça erguida. Você deve confiar em mim, sabendo de que eu sou o Senhor. Fui eu que te escolhi, fui eu que te nomeei. Eu te escolhi no ventre da tua mãe, eu te dei nome, eu te escolhi para governo, para regência das nações. Então por que é que você diz e me reclamas? Por que você me pergunta que o teu caminho está encoberto diante de mim? Que a tua causa passa desapercebida? Você não sabe, ó Jacó? Você não sabe, ó Israel? Você nunca ouviu que eu sou o eterno Deus? Que eu sou o Criador dos fins da terra? Você está me perguntando por que eu não agi? Por que eu não tirei vocês do cativeiro? Por que eu não respondi às suas orações dentro do tempo? Eu estou dizendo a vocês que em todo tempo eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando e não me canso. Eu não me desfaleço. Não há ninguém capaz de esquadrinhar, de medir, de querer aprofundar na minha mente. Não há um sistema de hipnose para querer descobrir os sentimentos internos de mim. Não, eu não me canso e não me desfaleço. Não há quem esquadrinhe o meu entendimento. Para de fazer perguntas. Se prepara, porque agora eu vou me manifestar. Eu sei que você está sem força e está cansado. Mas eu, Senhor, cheguei. E eu vou te dar força. Eu vou multiplicar o poder para que não tenha nenhum vigor. Eu acho isso interessante, porque as dúvidas ficou em segundo plano. Os questionamentos ficou numa outra caixinha. E de repente a nação sente força. Quem é você? Quem sou eu? Para dizer que Deus não pode dar uma reviravolta
no nosso quadro aparentemente irreversível. Não meças o teu Deus ou o poder dele a partir das tuas circunstâncias. Ou melhor, as nossas circunstâncias são um palco para um ato miraculoso do nosso Deus. Ele dá força ao que está cansado. E eu acho esta dinâmica que contrapõe como um fator de promessas, é que o cansado é o lugar propício, ou o status de estar cansado é o lugar propício para Deus revelar força. Então eu estou lhe dizendo que o teu cansaço tem resposta, a tua fadiga tem socorro. O Senhor, o teu Deus, veio para te dar forças. Eu estou dizendo ao ouvido espiritual de alguém aqui, que carrega uma carga emocional de descompreensão do que Deus pode fazer. Tem muitas marcas que te roubaram a força, o ânimo. Mas eu trago a voz do Senhor para dizer esta noite: o Senhor, o teu Deus, te levanta. Esta noite o Senhor te reanima. Esta noite o Senhor diz: levante a tua cabeça, sacode o pó dos vossos pés, porque esta noite eu vos dou força, diz o Senhor. O Senhor dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Deus está olhando para o resíduo e está colocando contas de aumento e de multiplicação. Ele dá força. Isto é graça. Graça é dar. Mas a graça que dá e se caracteriza é uma graça que se retroalimenta. Deus dá e dá em forma de força. Em outras palavras, Deus diz: eu nem simplesmente digo que dou, mas eu transformo aquilo que eu falo em algo real e vivo. Eu estou te dando forças. E para isso eu quero te chamar a atenção, nesta tônica conclusiva, de que Deus está te reanimando. Deus está dizendo: te prepara, porque a minha força vai mudar os teus estágios. A minha força vai suplantar o teu limite. Eu vou dar a você um vigor que você nunca teve. Eu vou te renovar de tal forma que alguém vai olhar e diz: o que é que ele ouviu, o que é que ele comeu, o que foi que animou a ele? Eu estou dizendo que a força que te levanta hoje, ela vem do alto. A força do Senhor te levanta. Ei, cansado, recebe força hoje. O Senhor veio para te dar força. Eu vou de novo dizer: o Senhor veio para te dar força. Por favor, com muito respeito, segure a mão do irmão do teu lado e diga: recebe a força. Diga mais forte, diz: o Senhor te dá força. Diga: te anima, o Senhor te dá força. Diga: o Senhor te dá força. O Senhor te multiplica o vigor esta noite. Recebe o poder de Deus, recebe vigor espiritual, recebe renovo espiritual. O Senhor te dá força. Hoje é noite de andarmos de cabeça erguida. Hoje é noite de apagarmos as marcas de uma memória de um passado. Hoje é noite de voltarmos a crer. Eu não gosto de andar com gente que não crê, porque parece que anda de farol baixo. Eu gosto de andar com gente que é doidinha. Tem furniquito na mão, nos pés. A gente diz: vamos, ele diz: estou dentro. Vamos, vai acontecer, vai. Gente que pisa o solo. Vamos lá. Porque o mundo espiritual não é comum. Tem arbusto seco que fala. E você escuta a voz de árvore. E a voz diz assim: tira a sandália do pé. Não é para qualquer um. Mas se você quiser, estou com vontade até de tirar o sapato, pastor, em tom respeitoso. Se eu quero compreender a voz que sai da sarça, eu tenho que tirar o sapato do pé para eu sentir o mesmo fogo que queima lá, que já queimou o solo. Eu vou de novo dizer:
Se eu quiser viver dimensões espirituais, eu preciso sair do ambiente normal para um trânsito no espiritual. No espiritual você ouve coisa que a terra não sabe. No espiritual você tem revelações que o mundo nunca ouviu. Então Deus está dizendo, te anima. Te anima, porque eu vim te dar força. Alguém vai te ver levantar. Eu vou de novo dizer. Alguém que ficou vendo você como um espetáculo de um cativeiro sem vida, vai ver você se levantar hoje. Eu vou de novo dizer, Deus vai te levantar. Está recebendo? Eu estou dizendo que Deus vai te levantar. Ele veio para te dar força. Então toma posse, por favor, toma posse. Se você veio para tomar, toma posse. Levanta a tua mão e diz, Deus vai me levantar porque Ele me dá força. Ele dá força ao cansaço, multiplica o poder de quem não tem nenhum vigor. E fica comigo no verso 30, vamos fazer uma hermenêutica do verso 30, para nunca mais a gente dar ouvidos a esse texto de forma errônea. Porque o verso 30 diz assim, os jovens se cansam e se desfalecem, os jovens tropeçam e caem. Volta no verso, por favor. Até condição temporal, até os jovens dentro de um espaço de tempo de renascimento, cansa, desfalece, tropeça e cai. Então alguém coloca crédito na juventude dizendo que precisa ser eternamente gerida, que ela não tem capacidade de viver uma liberdade no Senhor, porque a sua autonomia a destrói, é dotada de erros, de falência, é fruto de circunstâncias, de momento, tem que passar pelos ciclos de trânsito, da adolescência, para o pré-juvenil, para o juvenil, assumir responsabilidades maduras, mas não é isso que diz o verso 30, o verso 30 está nos dizendo de que é natural de uma fase da nossa caminhada, tomarmos decisões, é natural de que para vivermos a liberdade que o poder de Deus quer nos dar, nós precisamos correr riscos, nós precisamos pisar o solo de uma areia movediça, nós precisamos cansar, tropeçar, fadigar, nós precisamos até cair. Entenda esse trânsito, estou falando do tempo das tomadas de decisões. Deus está dizendo que Ele vai abrir estas jaulas das prisões do cativeiro e vai te dar liberdade para você transitar na vida sem ser engendrado, sem ser manipulado por um estado de sufocamento. Para de plagiar modelos de um mundo que não serve para nós. Para de imitar uma identidade que não dá certo. Não, para ganhar muito dinheiro vou fazer isto. Vou imitar tal pregador, vou ser tal pessoa, vou ser assim, assado. E entra dentro de uma crise de identidade, de existencialismo, porque perdeu a própria vida de Deus em si. Você é único, você é única. Deus te gerou no ventre, Deus te deu nome, Deus está dizendo, eu te abraço, eu te recolho, eu te aceito. Para de pensar que a tua história se perdeu, ou ouviu vozes que para você não tem um futuro recuperável. Eu sou o teu Deus, que te espero na reconciliação. Eu sou um Deus que vi que você sozinho não consegue, mas eu tinha que te deixar caminhar sozinho. Sabe olha para mim aqui, essa autonomia barata de você achar que você é dono do seu nariz. Deus colocou uma pedrinha no caminho, só para você dar uma raladinha aí.
Deus te esperou no momento de oscilação, porque é melhor te perder, escuta aqui o grau da seriedade, te perder por um tropecinho, e oxalá que você não precisasse disto, mas é melhor te ver tropeçando, mas olhando para cima, tropeçando dizendo eu errei, tropeçando no momento que a bolota do porco é colocada e você diz não, vou me levantar e vou ter com meu pai, porque na casa de meu pai até o jornaleiro come melhor. Deus está dizendo, eu coloquei memória em você suficiente para você não se perder. Você vai no momento de crise lembrar que eu sou o teu Deus. Você vai lembrar no momento de crise que eu lhe fiz promessas. Você vai lembrar que tropeçar, cair, faz parte de uma vida em maturidade. Mas eu sou aquele que te espero. Esta noite eu trago uma palavra da parte do Senhor. Tira esse fardo dos teus ombros de cobrança. Tira esse fardo de que você é irrecuperável. Tira esse fardo dos teus ombros que está te aprisionando dentro de uma crise. Um ciclo de angústia que te consumiu de tal forma que você não acredita em mais nada e em ninguém. Você veio aqui pedindo para que Deus pudesse muito mais do que uma liturgia, falasse com você em dimensões internas. Eu trago uma voz de Deus para dizer que a tua crise foi o palco que atraiu o Senhor para que Ele fosse na tua direção. Está pronto? Muito mais do que um estágio. Deus está dizendo, entre o cansaço, o tropeço, a fadiga e o cair, eu tenho uma nova proposta para você. Porque o que espera em mim renova a força. E a academia de Deus é diferente. O personal training espiritual é diferente. Porque você sobe com asas como que de águia. E peraí, acabei de tropeçar e já estou voando. Acabei de ver solo e agora estou tendo asas. Acabei de estar numa dimensão por baixo e agora estou por cima. Acabei de ver o chão e agora estou vendo as alturas. Acabei de ver lona, tropeços, fadiga, sem força. E agora eu estou recebendo força como que de águia para voar e ir na direção das alturas. Te prepara, porque quem espera é renovado. Quem espera sobe com asas como que de águias. A tua força não vem do teu saber, a tua força vem do Senhor. Eu estou dizendo, deposita a tua fé no Senhor, porque Ele é quem te renova. O Senhor é quem te renova. Corre e não se cansa, caminha e não desfalece. Mas dado ao tempo, Isaías 58:11. Deus não vai mudar o pacto. Deus está dizendo, eu vou com vocês. Daqui para frente, eu irei vos guiar. Fica comigo, porque o verso de número 11 de Isaías 58 são chave poderosas das promessas de Deus para esta noite. Verso 11: o Senhor te guiará continuamente. Essa é a primeira promessa. Se só não bastasse Deus me guiar, que já era suficiente, Ele está dizendo, eu vou te guiar continuamente. Ó para mim. Essa inteligência artificial, permita aqui, não é merchan, que dita espaço e tempo. Você diz que quer sair daqui e chegar aqui, ele diz, você vai fazer em tantos lugares, vai definir rota e vai fazer. Para o mundo espiritual não serve. Deus está dizendo, eu vou mudar você. Deixa o GPS de lado. Deixa esses mecanismos, essas inteligências artificiais, deixa eu te guiar. Preste atenção, quem guia vai na frente, quem está comigo?
Quem guia vai. Quem guia vai. E quem guia dá ritmo. Vai Deus. Vem cá, Lucas. Vai na frente. Dá um passo. Aí Deus está dizendo: me segue, não pergunta nada. Dá outro. Me segue. Acelera. Não, eu quero. Peraí, Senhor, eu tenho alguma. Não. Deus disse: não é você mais que dita ritmo. É quem te guia. A partir de hoje, só me segue. Eu vou te fazer você ir por lugares que você nunca foi. Eu vou te fazer passar por rotas que você desconhece. Eu vou te guiar por caminhos que você nunca viu. Eu vou te mostrar preceitos espirituais que a terra não sabe. Eu vou te mostrar como é alto o meu caminho e quanto é periférico da terra. Os pensamentos que eu tenho sobre ti é mais alto do que aquilo que você pensa. Eu, o Senhor, vou te guiar. Deixa eu te guiar. Se o Senhor guia, a gente não erra, a gente não tropeça, a gente não cai. Deixa o Senhor te guiar. Está pronto para receber? O Senhor vai te guiar continuadamente. Oh, recebe a promessa? Você nunca mais vai tatear no escuro. Você nunca mais vai saber acordar e saber: não sei o que eu vou fazer hoje, não. Toma ânimo esta noite, porque Deus diz: a partir de amanhã eu vou te fazer andar sobre as montanhas. Eu vou te guiar, eu vou te levar a dimensões mais profundas. Posso aqui, pastor, exceder alguns minutinhos? Permita um breve testemunho. Posso? Casei com 19 anos e meio. Casei por amor. Casei com um salário mínimo. Eu acho que mais doido foi meu sogro que liberou. E eu vivi coisas extraordinárias em Deus. Mas eu casei, 6 meses depois veio meu filho. E eu estava fazendo uma faculdade. Administração com ênfase em comércio exterior. E quando veio o primeiro boleto de aluguel para pagar, não paguei a faculdade, tranquei, coloquei no meu currículo trancado. Passou um ano, as economias equilibraram, eu falei: vou voltar a estudar. Estudei um ano, a empresa faliu, e eu fui lá e tranquei de novo. Eu entrei numa outra empresa 1 ano depois, e o dono disse assim: rapaz, gostei do teu trabalho, eu vou te abençoar. Eu vou pagar a tua faculdade. Eu disse: está certo. Eu entregava o boleto, ele pagava. Depois de 1 ano a empresa quebrou. Eu falei: eu acho que o Jonas aqui sou eu. Na 4ª tentativa que eu entro, o dono disse para mim: gostei do teu trabalho. O que você está pensando em fazer? Eu falei: eu estou querendo estudar. Ele disse: tá bom, traz o boleto para a faculdade que eu vou pagar. Eu entreguei assim mesmo. E mais uma empresa naufragou. Eu quase fiz o sinal da cruz. Mas já passado com 33 anos, 2 filhos, desempregado com R$1 no meu bolso. Eu até produzi um livro chamado O Conceito de R$1. E eu tinha escorpiões nesse bolso aqui. Ninguém arrancava. Eu passei 7 meses com R$1 no bolso. Uma crise. E eu estava andando, eu andava em uma média de 15 quilômetros por dia procurando trabalho. E naquele centro de São Paulo, eu estou no metrô São Joaquim, e lá tem um polo universitário para todo lado. E eu parei na esquina com uma fome. Uma barraca de um rapaz fazendo yakisoba, um outro uma barraca de suco de laranja. E eu parei
e todo comunjão, sem braço. Olhei a tabelinha do preço de yakisoba, eu disse, não dá. Olhei para a tabelinha do suco, o copo pequeno era R$3, eu tinha um, eu falei, hoje eu vou queimar esse R$1. E eu olhei, esperei todo mundo esvaziar, e eu chamei a dona e disse assim, minha senhora, a senhora não faz um mini do mini por R$1? Aquela mulher olhou para mim e disse, a tua hora chegou. Eu falei, como é que é? Ela disse, olha para mim. Eu disse, sim. Ela disse, a tua hora chegou. Eu falei, qual hora? Ela apontou o dedo para um campus universitário e dizia, entrar por aquela porta, começar e terminar. E ela ficou vermelha, feito um pimentão, e deu um comando para mim, disse assim, entre, faça a tua matrícula, porque o tempo de Deus sobrepôs o teu tempo. Eu disse, está certo. Eu falei, nesse ambiente de loucura não se faz perguntas. Eu entrei, fiz a matrícula, e a moça lá me perguntou, tem o dinheiro para pagar a matrícula agora? Apresentou a maquininha do cartão, eu disse, não dá para dar uns diazinhos aí? Eu peguei o boleto, passei a catraca, quando eu estou no pátio da universidade, o meu celular toca. E quando o meu celular toca, era um empresário, chamado Ivaldo, e disse, e daí? Eu disse, eu mesmo. Ele disse, o que você está fazendo? Onde você está? Eu preciso conversar com você agora. Eu disse, rapaz, eu estou no centro. Ele disse, você pode vir agora, que eu tenho uma proposta de emprego para você. E eu saí, pedi licença ao motorista para descer pela parte da frente do ônibus. Fui até o Parque do Ibirapuera, num centro empresarial. Quando eu estou lá, ele vira para mim e disse, que bom, rapaz, tem 1 ano e meio que eu estou te procurando. E a minha esposa, mexendo nos papéis em casa, encontrou o teu cartão e eu te liguei hoje. Ele disse, eu tenho uma proposta de emprego para R$1 no meu bolso. Olha para mim, R$1 no meu bolso. E ele disse assim, eu preciso de você para um projeto empresarial e eu posso te pagar um valor. Eu disse, qual o valor? Ele disse, R$3.000, você aceita? Eu sei que é pouco. Eu disse assim, rapaz, eu tenho que pensar. Ele disse, mas é você que eu preciso. Eu falei, está certo, mas não dá para melhorar aí? Ele disse assim, vamos fazer o seguinte, em forma de adiantamento, leva 3.000. E daqui a 30 dias eu te dou mais 3.000, pode ser? Eu falei, agora está aqui, melhorou a proposta. Parecia mensalão, irmãos. Dinheiro aqui na meia, em tudo quanto é canto. E ele perguntou para mim, disse assim, e o que é que você está fazendo? Eu disse, sou universitário. Coloquei o boleto e ele disse, e como é que você vai fazer para pagar esse recurso? Ele disse, eu vou te ajudar. Como vínculo empregatício, eu vou te dar 6 meses. Você me dá o boleto, eu pago. Eu falei, vamos começar. Deposita o dinheiro na minha conta, eu pago, porque se depositar aí, você vai afundar. Não deposita não. Então ele depositou na minha conta, eu pagava o boleto, apresentava a tesouraria. Mas assim que eu peguei o dinheiro, eu entrei no ônibus, fui até a barraca da irmã do suco de laranja. Eu falei, minha irmã, fecha a barraca. Põe 3 litros de suco aqui. Eu paguei os 3 litros. E eu falei, eu vou tomar suco agora. Vou parecer uma barriga de... Mas eu vou tomar. Eu fazia pose. Eu voltei para o pátio da faculdade. Disse, está pronta para me receber. Estou chegando. Eu entrei, concluí, e aquela irmã me servia suco todo dia. Quando eu terminei aquela irmã, a faculdade, aquela irmã disse, irmão Idail, não me leve a mal, eu não poderei mais continuar com o Senhor.
Deus me abriu um outro ponto, um lugar muito melhor, eu tenho que ir embora. Mas que o Senhor te abençoe e te guie. Eu falei amém. Aquela empresa me patrocinou fazer uma pós-graduação, e eu falava com o Lucas hoje, por uma graça infinita, Deus me abriu uma porta de um doutorado. É a 7ª faculdade que eu estou fazendo. Porque quando o tempo de Deus chega, quando a hora de Deus chega, Deus regula tempo com emoções. Quem me ouve aqui? Deus vai pegar o passado e vai colocar força no presente. Te prepara, porque o que está vindo novo de Deus é um novo tempo em que Ele vai te guiar. Eu vou de novo dizer, Ele vai te guiar e vai te guiar continuadamente. Você vai viver o melhor dos seus dias, porque é Deus que vai te guiar. Deus vai te guiar, Ele vai te guiar continuadamente. Te prepara, toma fôlego, porque Deus vai na tua frente. Eu vou de novo dizer, Deus vai na tua frente. É o Senhor que vai na tua frente, Ele vai te guiar continuadamente. Segunda promessa, quem está para receber? O Senhor fartará a tua alma em lugares secos. A linguagem agropastoril é que Deus brinca com um parafraseamento. Farta a alma em lugar que é seco. A alma vai ser farta em um lugar que é seco. De outra forma, Deus está dizendo, eu vou pegar a tua sequidão e vou fartar por dentro para que o de fora seja modificado. Se a tua alma estiver farta, não haverá lugar que permanecerá seco. Então, já que Deus está criando uma disparidade no discurso, pega a semente de novo e volta ao campo para semear o novo de Deus. Deus vai fartar a tua alma, te prepara para ser preenchido com alegria, a fartura do Senhor. Limpa o teu celeiro, limpa o teu depósito, limpa a tua visão, a tua fé seja renovada, porque Deus te renova hoje com o tempo de uma nova colheita. Mas o verso C me encanta. Ele farta a alma e fortifica os teus ossos. A primeira vez que eu preguei esta mensagem, o meu filho virou para mim e disse assim, pai, e aí, tudo bem? Eu disse, tudo bem, Branco. Ele disse, hoje eu estou me sentindo um Wolverine. Estou cheio de titânio. E eu gostei. Porque o que Deus vai fazer nos ossos é tão estrutural que você vai sentir capacidade para novos movimentos. Não vai ter braços, joelhos, não vai haver estruturas desconjuntadas, mãos fraquejadas, fraquezas estruturais. Deus está dizendo, eu estou injetando em você força nos teus ossos. Prepara para o novo movimento, prepara para o novo exercício, para o novo ritmo. Você não vai sentir estralar, não vai precisar de Dorflex, não. Você não vai precisar de nenhum analgésico para curar esta fraqueza óssea, não. Deus está dizendo, eu vou te colocar de pé, e quando eu te colocar de pé, você vai sentir firmezas em áreas que você não tinha antes. Eu vou te colocar de pé. Eu vou fortalecer os teus ossos. Então você será. Preste atenção, porque os 3 primeiros atos partem de Deus. Mas após estes atos, a nossa identidade se firma. Então eu me torno. Eu torno uma identidade específica. É um trânsito. Deus está dizendo, você será como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Jardim regado. Ele não está falando de pomar, está falando de jardim.
Porque pomar é lugar de frutificação. Ele não está falando de tempo de frutificação. Deus está dizendo: o que eu vou fazer com você se chama restauração. Eu vou restabelecer comunhão com você. Eu vou colocar uma fonte que brota no meio desse lugar de comunhão. Eu vou reinaugurar o jardim. Eu vou fazer revisitações na virada do dia. Eu vou voltar a falar com você. Eu vou fechar o teu cerco, ninguém mais entra. Nenhuma voz externa vai opinar aonde somente eu falo. Eu não vou permitir nenhuma interferência. Eu estou dizendo que você é minha propriedade exclusiva. Eu vou fechar o jardim e vou dizer: este me pertence. Ninguém toca, ninguém mexe. Eu vou reinaugurar o lugar da comunhão com você. Você será como um jardim regado e como um leito de um manancial cujas águas nunca faltam. Fechei a minha Bíblia. A memória vai ser trazida de novo. Olha para mim. Lugar que a água passa forma leito. Lugar que a água passa forma leito. Quem sabe você olhou e diz aqui: ó, faz tempo. Ô pastor, faz tempo que eu não sinto. Faz tempo que eu não tenho alegria. Ai, antes eu era um crente fervoroso e faz tempo. Deus não me visita, Deus não fala comigo. Deus não tem tratado comigo. Deus não tem falado ao meu espírito. Deus está dizendo: eu vou visitar o leito. Eu vou visitar o lugar da comunhão. Eu vou colocar a minha voz aí, símbolo da água. Eu vou voltar a falar com você. Eu vou voltar a intensificar a minha presença sobre você. Eu vou te restaurar. Você vai começar a ouvir a minha voz, vai ser guiado por mim. Eu vou direcionar o teu amanhã. Eu vou te restaurar os teus passos. Eu vou trazer a minha presença de novo. Você vai voltar a se alegrar. Você vai voltar a ter prazer no mundo espiritual. Eu vou mudar a tua rotina. Eu vou mexer nas tuas escolhas. Eu vou interferir nas tuas buscas. Eu vou descer o céu sobre a terra. Eu vou reger você de tal forma que este leito seja restaurado. Amém. Permita orar. Fica de pé, por favor. Como eu amei ouvir as irmãs cantarem hoje. Eu não sei se dá só para solar e alguém cantar. Eu não posso silenciar esta voz. Não. Eu quero orar por você hoje aqui. Eu quero orar por você, por favor. Hoje quem fala com você é o Senhor. Oh, se você puder emprestar a mão ao ombro de alguém aí, traz ele para perto. Traz alguém para perto, por favor. E diz assim: hoje começa um novo tempo de Deus. Faz a voz ecoar no ouvido espiritual dela. Diz: Deus tem coisa nova. Deus tem coisa nova. Diz: a partir de hoje Ele vai te guiar. Diga: a partir de hoje Ele vai te guiar. Ele vai fartar a tua alma. Orecaia lamatorebaia hasheremicataia lelai. Faz tremer o deserto, tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas. Eu quero que você ore comigo. Alma inquieta que não consegue descansar. Enquanto louva, faz deste ambiente uma oração aos céus. Por favor,
Reaja a voz de Deus esta noite. Reaja a voz do Senhor sobre a tua vida. cheia de majestade. Oh, é um novo tempo. Toda direção. É uma nova história. Dissipa toda confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, Louve. menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Diga. A tua. A tua. Faça disso uma oração. Se eu não te ouvir, Oh Senhor, fala sobre as nossas vidas. Rege esta juventude. Guarda o caminho. A partir de hoje nos guia. Ora maravilha, ora turrica, derrama e acaba. Guarda a entrada, guarda a saída. Guarda-nos. Ora maia la caturida, derrama e ala séria. Recebe a proteção. Recebe a vida de Deus. Recebe a graça uma vez mais. Segurança num começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Ore comigo, por favor. Com a mão ao ombro desta pessoa. Ó Senhor, eu quero te louvar. Eu quero te louvar pelos desdobramentos desta reunião. Eu sei que o tempo já excedeu, mas eu estou te pedindo uma vez mais. Ressignifica. Vai agora na alma, no espírito, na essência. Desarma as nossas emoções. Traz a tua voz soberana sobre nós. Oh, eu estou te pedindo graça. Traz a tua graça em forma de cura. Levanta um exército poderoso em AD Toledo. Levanta um exército poderoso. Que cada osso se junte ao seu respectivo osso. Levanta um exército poderoso neste lugar. Levanta uma geração compromissada com o Deus da verdade. Oh Senhor, quebra agora, desfacela os grilhões que aprisionam a alma. E traz a cura agora no poder que está sobre o teu nome. Eu estou ministrando uma vez mais. Que esta noite haja cobertura espiritual sobre este santuário. Toca agora as dimensões invisíveis. E produz um empoderamento espiritual sobre este lugar. Haja renovo espiritual. Haja graciosa manifestações de dons espirituais. Cura agora. Restaura as dimensões. Restaura agora lares, famílias. Ressignifica a história dessa juventude. Desfaz agora toda obra de Satanás. E que sim haja um chamado, um ardor vocacional para a tua presença, em o nome do Senhor. Em o nome do Senhor. Em o nome do Senhor. Se você puder, dê um abraço neste irmão ou nesta irmã. E diz: hoje o Senhor sela a palavra dele sobre a tua vida. Saia daqui renovado, renovada pelo poder do Senhor. Saia daqui cheio da graça de Deus. Saia daqui com novas visões. Saia daqui empoderado, empoderada de um novo tempo da parte do Senhor. Deus
Deus lhe fez promessas neste santuário para a glória e louvor do seu nome. Amém, amém e amém. E se você recebe, levante a tua voz e dê um brado de glória a Deus em amém. Esta noite é o Senhor que sela a sua palavra sobre a vossa vida. Amém.